Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos nos colocar em pé. Essa é uma noite especial que o Senhor separou para estar conosco. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali o Senhor estará. Aqui já somos mais que 2 ou 3, amém? Fora quem está lá na internet. Então, certamente, o Senhor está aqui no nosso meio. E eu queria que nós iniciássemos esse culto de adoração, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. E você vai ter alguns minutos, segundos, para falar com Ele. A Bíblia diz para nós consagrarmos o nosso coração a Ele. E Ele se manifesta onde há adoração, onde há intercessão. Eu sei que todo mundo que está aqui está porque veio buscar o Senhor, amém? Então agora você vai falar com Ele. Eu queria que os meninos tocassem alguma música de adoração. E nós vamos falar com o nosso Pai. Ore a Ele, fala: Senhor, eu estou aqui para Te buscar. E eu não quero perder tempo, Senhor, sem ouvir Tua voz. Tua palavra diz, Senhor, que se nós Te buscarmos de todo o nosso coração, o Senhor vai ouvir o nosso clamor e vai se manifestar no nosso meio. Te bendizemos nessa noite. Ó Deus, quando o dia está virando noite, clamamos que assim como o Senhor visitava Adão na viração do dia, que Tu nos visite neste lugar. Que o Senhor tome os nossos corações. Senhor, que ninguém que entrou aqui nessa noite saia da mesma forma, que todos ouçam a Tua voz e tenham o privilégio de Te adorar em espírito e em verdade. Nós Te bendizemos, consagramos todo o nosso ser ao Senhor. Você agora pode interceder pela sua casa. Esse é um lugar de altares. Tem gente que tem passado muitas dificuldades no seu lar, aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Ore para que a vida de Deus se manifeste no seu lar. Senhor, estende a Tua graça e a Tua bênção sobre as nossas famílias. Abba, que aqueles que ainda não Te conhecem tenham o privilégio de Te conhecer. Estamos nessa noite intercedendo por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão passando dificuldades, por aqueles que estão nos hospitais, Senhor, por aqueles que estão passando crises financeiras. Olhamos para que esta noite o Teu Espírito entre trazendo salvação, restauração, libertação, que o sozo de Deus inteiro, completo e total venha sobre as nossas casas, sobre as nossas cidades, sobre a nossa nação. Oramos pela nossa cidade. Pai, a Tua palavra diz: se tiver paz na nossa cidade, nós teremos paz. Pai, manifesta a Tua graça sobre a nossa cidade, para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde todos os lugares onde nós estivermos, onde os nossos parentes estivermos, onde a igreja do Senhor Jesus está. Te adoramos e agora enche o nosso coração de uma santa expectativa, porque estamos aqui para Te adorar e bendizer o Teu nome. E agora você tem o privilégio de celebrar ao Senhor com toda a força da sua alma. Quem concorda, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, nós somos cristocêntricos, irmãos. Nós cremos que tudo foi feito por meio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Na verdade, ao falar, ao escrever esse versículo, ao registrar essa palavra, a Bíblia está mostrando a centralidade de Jesus nos evangelhos. Tudo foi feito por meio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Você pode se assentar. A Bíblia fala que Jesus é a estatura do varão perfeito, então Ele é o modelo. Na dúvida, olhe para Jesus. Pastor, qual é a teologia perfeita, pastor? Tem tanto tipo de teologia, de escatologia. A teologia perfeita é Jesus. É você olhar para Ele e fazer o que Ele fez. A Bíblia fala que nós que o amamos devemos andar como Ele andou. Amém? Queridos, eu quero ler um texto que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, que diz o seguinte: e disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Disse Elias a Acabe: sobe, coma
e beba, porque há ruído de grande chuva, de abundante chuva. Elias estava dando uma palavra profética para o rei de Israel, o rei que havia desvirtuado o seu comportamento, o rei que havia mudado o curso da adoração de toda uma nação, quando ele casou com uma princesa fenícia chamada Jezabel. Jezabel, ela era uma mulher totalmente idólatra, ela cria em vários deuses e ela sustentava os seus profetas. Ela tinha profeta particular. Eu tenho um problema com isso, porque ela sustentava o profeta. Então, como o profeta profetizaria talvez uma correção na vida dela? Como o profeta poderia instruir a mudança de um comportamento ou uma falha de caráter? Poderia perder o emprego, ou poderia ter a cabeça cortada. Mas profeta que é profeta tem mais compromisso com a palavra de Deus, com o Deus que deu a profecia, porque a Bíblia diz que a profecia foi dada por Deus. Amém ou não amém? E Elias foi um desses profetas destemidos. Se você for ler o contexto do texto, o próprio Elias declara uma seca sobre a nação. Por quê? Porque Baal era o deus de Jezabel, da princesa fenícia, que casou com Acabe, que era rei de Israel. Então Acabe acabou permitindo que ela implantasse a idolatria da sua cultura, da sua religião, a religião da sua terra, ali no meio do povo de Israel. Então o povo estava tendo abundância, tendo colheitas, tendo prosperidade, e estava dando a glória a Baal, porque Baal era o Deus da chuva, era o Deus do trovão. E a Bíblia fala no capítulo 17, versículo 1, o seguinte: ora, Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Então, ao confrontar o rei e ao decretar uma seca sobre Israel, Elias estava tocando naquilo que o Deus de Jezabel dizia ser Senhor, que era o Deus das chuvas, o Deus dos trovões e o Deus da fertilidade. Aí um tempo depois, a palavra do Senhor vem a Elias e diga: vai a Acabe, porque eu vou dar chuva. Então ele vai e ele declara essa palavra. Disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, pois há ruído de chuva. Eu ouço chuva. Então o mesmo profeta que decretou a seca foi aquele que liberou a chuva sobre a terra. Mas antes disso, aconteceu algo interessante aqui. A Bíblia fala que Elias chegou e desafiou os profetas de Baal. A Bíblia fala que no versículo 21 do capítulo 18, Elias já chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se Baal é Deus, segue-o. O povo não lhe respondeu nada. O povo não lhe respondeu nada. Sabe por quê? Porque Elias estava comprando uma briga. Elias estava chamando o povo para responsabilidade. Elias, amando de Deus, estava confrontando um suposto Deus que aquele povo estava adorando. Versículo 22 diz: então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Então Elias propõe um desafio. Sabe por que Elias propõe um desafio? Porque a Bíblia diz que os falsos deuses, está lá em Salmo 115, tem boca, mas não fala, ouvidos tem, mas não escutam, tem garganta, mas som nenhum sai da sua boca, tem mãos, mas não apalpam, são deuses que não respondem. Então Elias, no versículo 23 diz: traga-nos 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, dividam-no em pedaços e o ponha sobre a lenha, mas não lhe acenderá fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, mas não lhe colocarei fogo. Versículo 24: então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e o Deus que responder por meio de fogo, esse é que é o verdadeiro Deus. E todo o povo respondeu:
é boa essa palavra. Veja que quando Elias confronta o povo e fala: olha, essa é uma noite de decisão, ou esse é um dia de decisão, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos, até quando vocês vão servir a Deus e a Baal, ninguém disse nada. Mas quando Elias propõe uma demonstração do poder de Deus, e ele desafia os profetas de Baal e fala assim: olha, pegue vocês um novilho e eu vou pegar um novilho, vocês vão oferecer ao Deus de vocês e vocês vão invocar o Deus de vocês, eu vou oferecer ao meu Deus e vou invocar o nome do meu Deus, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E aí o povo saiu de cima do muro, né? ou saiu de trás da árvore e falou: olha, essa é uma boa palavra. Essa é uma boa palavra. Eu não vou ler todo o texto, mas a Bíblia fala que os profetas de Baal ficaram o dia inteiro oferecendo aquele novilho, dançando em volta daquele novilho, invocando o nome do Deus deles em volta daquele novilho. Eles se autoflagelaram, eles se cortavam, derramavam o seu próprio sangue, mas não houve resposta. Então o profeta Elias começou até a brincar, a dizer: olha, chame mais alto. Pode ser que ele esteja dormindo e ainda não acordou, ou pode ser que ele esteja atendendo outro, chame mais alto. Mas a Bíblia fala, no versículo 30, então Elias disse a todo o povo: achegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. É um ponto importante isso aqui, sabe por quê? Porque os costumes da adoração a esses falsos deuses, os sacrifícios eram feitos à escondida, eram feitos no alto monte, ou nas cavernas, ninguém podia ver. Mas quando Elias foi sacrificar ao Senhor, ele disse: achegai-vos a mim. Eu quero que todos vejam quem é o verdadeiro Deus. Então Elias repara o altar que estava em ruínas, e a Bíblia fala que ele preparou o sacrifício, e a Bíblia diz aqui a partir do versículo 36, quando chegou a hora da oferta de cereal, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizestes retroceder o seu coração. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha e a pedra e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. O que vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Depois do sacrifício ele libera a palavra de chuva. E se você for olhar, a Bíblia fala no capítulo 19 que houve abundante chuva. Na verdade no capítulo 18 ainda, a Bíblia diz no versículo 45: em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e ventos, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Qual é o meu ponto aqui, queridos? O meu ponto primeiro é que Deus quer se revelar. Deus sempre deseja se revelar. Deus, ele quer ser conhecido. Ele se revelou a vários na história. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que ele comprou, ele criou uma nação para chamar de sua, que era o povo hebreu, a partir da saída do Egito, na verdade a partir de Abraão. E de repente esse povo agora está desviado dos caminhos do Senhor. Então ele levanta um profeta, e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida aqui, como profeta nesse lugar. A primeira vez que Elias confrontou o povo não disse nada. Quando Elias falou: o Deus que responder com fogo, esse é verdadeiro Deus, o povo disse: essa é uma boa palavra. Mas quando o fogo caiu do céu, o povo disse: só o Senhor é Deus. Eu quero dizer que o Senhor tem coisas para fazer na sua vida, que vai revelar aos da sua casa quem é o seu Deus, e eles vão reconhecer quem é o verdadeiro Deus na sua vida, e vai querer esse Deus para si, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Agora, em que momento isso se manifestou? No momento do sacrifício. O que eu acredito particularmente?
Eu creio que tem coisas na eternidade, que tem coisas nas regiões celestiais, que só vão se manifestar na minha vida a partir de um cumprimento de um princípio. Como por exemplo, minha vida fica amarrada quando eu não perdoo. Então quando eu perdoo alguém que me ofendeu, áreas da minha vida são liberadas. Então eu preciso cumprir o princípio do perdão. Tem coisas que não vão acontecer se eu não orar. Porque a Bíblia fala, clame a mim, eu responderei. A Bíblia fala, aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Tem coisas que Deus vai fazer para mim, mas tem coisas que Deus vai fazer comigo. E a palavra de chuva não aconteceu enquanto o profeta não reparou o altar e não ofereceu uma oferta. Você sabe qual é o ponto mais importante que eu vejo nesse texto? Que é muito esclarecedor para mim, é que ofertas e sacrifícios não são invenção de igreja. Por que eu sei disso? Primeiro ponto, quando eu cheguei em Brasília e eu estava desviado do evangelho, eu namorei uma filha de uma mãe de santo, e toda vez que eu ia na casa dela, ela falava que a entidade tal estava pedindo uma caixa de charuto, ou uma garrafa de cachaça, ou alguma coisa. Aqui eu não vejo, mas lá em Brasília você vê direto as placas no muro: faz-se amarração para o amor, traz a pessoa amada em 3 dias. Quem aqui já viu isso aqui? Quando você liga, eles falam o seguinte: olha, você precisa trazer isso, você precisa trazer champanhe, você precisa trazer flores, você precisa trazer algo para oferecer à entidade, para que a entidade trabalhe para isso. Segundo ponto que me faz acreditar nisso, é que o próprio texto fala: olha, peguem 2 novilhos, um para você oferecer ao seu Deus, e outro para eu oferecer ao meu Deus. Ou seja, ofertas são questões espirituais. Sabe por quê? Porque quando Deus decidiu começar algo novo na história, Ele ofereceu o seu Filho como sacrifício. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então se Deus, para começar algo novo, ofereceu um sacrifício, porque um sacrifício é uma moeda espiritual, não é invenção de igreja A, B ou C, o que me faz pensar que eu, quando vou começar algo novo, não devo começar sacrificando ao Senhor. Debaixo dessa palavra, eu quero encorajar você a fazer uma oferta na casa do Senhor. E eu quero orar e liberar uma palavra de chuva sobre a sua vida. Pastor, essa é uma chuva literal? Não, não é uma chuva literal. Talvez é justamente o que você precisa, a ideia que você precisa, para que você vire uma chave na sua vida. Talvez seja um encontro com Ele que vai marcar para sempre a sua história, a sua caminhada. Porque eu não creio que Deus quer que você viva um momento com Ele apenas. Eu creio que Ele deseja que você construa uma história com Ele. Quem está me entendendo pode dizer amém. Então, debaixo dessa palavra, eu quero encorajar você a fazer uma oferta. E eu quero orar com você. Eu entendo que foi a partir de uma oferta sobre o altar e da oração que Elias fez, é que o fogo caiu do céu e a resposta veio justamente naquela área e naquele momento que ele estava precisando. Hoje eu quero orar por você justamente pela área que você está precisando, em nome de Jesus. Você que já pegou a sua oferta, fique de pé. Você que está em casa, você pode fazer a sua transferência, você pode fazer o Pix, o CNPJ da igreja. Envie o seu comprovante para o e-mail aqui do financeiro. Queremos orar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Levante bem alta a sua oferta hoje. Levante bem alta a sua oferta. Pai, assim como Elias orou naquele dia, eu estou sobre este altar e eu quero orar neste momento, para que o Senhor responda cada pessoa aqui neste lugar, cada pessoa que está nos vendo pela internet. A sua palavra diz que o Senhor não se esquece das nossas ofertas.
É a sua palavra quem diz isso, Senhor. E a sua palavra também diz em Jeremias capítulo 1, que o Senhor vela em fazer cumprir a sua palavra. Então olhe para o dia de hoje, olhe para a fé de cada um aqui neste ambiente, daqueles que estão nos vendo pela internet, e responda ao sacrifício, à oferta, ao dízimo que cada um está entregando neste lugar. Em nome de Jesus, que a chuva abundante caia sobre eles, que abram portas, que gerem conexões, porque eu creio que uma oferta conecta o altar ao trono. Então que a resposta do Senhor venha sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode ficar no seu lugar, os oficiais passarão recolhendo a sua oferta. Aleluia. Queridos, de 7 a 10 de outubro teremos a conferência Sudeste aqui na igreja. Dave Leonardo, Paulo Vieira, Bispo JB e Cláudio Duarte estarão conosco aqui nessa data. No domingo, dia 10, nós teremos o primeiro batismo aqui na Comunidade das Nações em Alphaville. Então você vem para o culto de manhã, você que deseja se batizar, teremos toda uma preparação e vamos celebrar aí essa festa. A Bíblia fala que quem se batiza em Cristo é revestido de Cristo. Então o batismo é o primeiro passo a ser dado. Jesus, ele se batizou primeiro antes de iniciar o seu ministério, né? Então imagina, se Jesus teve que se batizar, imagina nós, irmãos. Então você que não é batizado e deseja entender melhor sobre o batismo, ou você que só foi batizado quando era criança, nos procure ali no fundo, ali atrás, na saída, no balcão de credenciamento. Nós teremos um aulão de batismo, onde vamos explanar biblicamente o que é e a importância de se batizar. Tá bom? Então vai ser muito bacana. No dia 1º de outubro nós começaremos as aulas da Academia das Nações, que é o braço educacional da Comunidade das Nações, com o primeiro curso, que é Escola de Ministros. Então o primeiro módulo da Escola de Ministros, as matrículas já estão abertas. São 6 aulas expositivas e uma aula prática, e você pode pegar o calendário ali também das aulas e fazer a sua matrícula. Amém? Hoje não sou eu quem vai pregar, mas é um amigo querido, pastor Tiago Carneiro, por favor. Pastor Tiago é o nosso pastor ali em Brasília, está ali meio que Cia e Ipcarral, né? É uma peça importante ali para nós na gestão de projetos da Comunidade das Nações. E é um cara que tem uma palavra fantástica, vocês vão ouvir aqui, né? Então levante sua mão para cá, vamos orar por ele, por sua família. Pai, obrigado pelo pastor Tiago, obrigado por ele se disponibilizar a estar aqui essa noite, falando para nós a sua palavra. Senhor, que o Senhor abençoe a família dele, que o trabalho que ele faz no Senhor não seja em vão, como diz a sua palavra, e que ele colha a 30, a 60 e a 100 por um, tudo aquilo que ele tem investido no seu reino, em nome de Jesus. Obrigado, meu amigo. Opa, glória a Deus, que poder. Boa noite, CN Alphaville. Boa noite. Eu quase troquei o nome de vocês, falei tanta CN esses dias, CN de São Caetano, CN de São Paulo, CN Alphaville. Nós estamos aqui na região de São Paulo desde quinta-feira, e na quinta eu ministrei aqui no culto Bem Mais Que Vencedores. Na sexta e sábado eu estive com o nosso povo ali em São Caetano. Estamos abrindo uma igreja muito poderosa ali naquela região do ABC. Estamos felizes com o que Deus está fazendo, e eu estou feliz de ver essa igreja florescendo. Que coisa linda. Será que você pode olhar para quem está perto de você e bater palma para essa pessoa e falar: que bom que você está aqui comigo, que alegria ter você aqui nessa noite. Glória a Deus, nós estamos em modo avanço. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo.
Eu acho que eu passei para a mesa primeiro, mas é 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 7. Você achou aí 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao verso 7? Olha aqui, que lindo. O telão também achou. Vamos ler juntos? O texto diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Verso 4. Nem se ocupem com... Não, aí você voltou para 1 Timóteo, é 2 Timóteo. 2 Timóteo, verso 4 diz assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Verso 5: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Verso 6: por cujo motivo te lembro de que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Verso 7: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Aleluia. Feche teus olhos por um momento. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz, e mais penetrante que espada de 2 gumes. Vai até a divisão da alma, das juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Nós queremos nos expor nessa noite à realidade da tua palavra, Senhor. Como diz o livro do profeta Isaías no capítulo 55, a tua palavra não volta para ti vazia, sem antes cumprir todo o propósito para o qual ela está sendo enviada, e que ela alcance o objetivo em vidas, em famílias, em corações, no nome de Jesus. E enquanto estamos aqui reunidos, Senhor, nós declaramos que lares são visitados, famílias são restauradas. Há uma visitação em curso agora, anjos sendo enviados nesse momento, visitando cônjuges, filhos, visitando pais. Há uma visitação em curso, e aquilo que declara na tua palavra em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós queremos, Senhor, que se cumpre hoje em nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Antes de entrar no texto, eu quero compartilhar com vocês uma palavra de conhecimento que eu recebi durante a minha estada aqui em São Paulo. Por 2 momentos eu senti uma pontada muito forte aqui na região dos rins. E eu nunca tive problema renal e nenhum tipo de infecção ou coisa parecida. E na hora o Espírito Santo me falou: olha, é porque eu quero ministrar cura. Eu quero liberar cura sobre pessoas que estão com algum processo infeccioso, ou algum problema renal, ou algum problema no trato urinário. Tem alguém aqui com problema nessa região, problema nos rins? Alguém sinaliza, eu quero orar por você. Se você puder ficar em pé nessa noite, eu quero orar por você. O Senhor vai liberar cura sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Pai, eu quero agora apresentar a tua filha. Visita neste momento todo o corpo dela. A tua palavra diz, ó Deus, que tu levastes na cruz, Jesus, nossas dores, nossas enfermidades, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Nós liberamos agora a cura. A tua palavra também diz que nós iríamos impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. A tua palavra também diz, Jesus, a tua palavra diz que se existirem enfermos no meio de vós, chamem os presbíteros, e a oração da fé curará o enfermo, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós declaramos cura em nome de Jesus. Cura nos rins, cura em todo o trato urinário, cura, sai infecção, você não pode permanecer, você está desautorizado agora, no nome precioso de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Depois você conta o testemunho de cura que você recebeu nessa noite. Eu quero falar hoje sobre uma nova capa. Deus tem uma nova capa para você, um novo manto para você, uma capa de autoridade, uma capa de ousadia. O texto que eu li com você,
O último verso que diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Em algumas versões, o texto diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de covardia. Sabe, Deus tem coisas para fazer em sua vida, através da sua vida, que vão demandar atitudes de coragem, que vão demandar atos de coragem, passos de fé. Sim, nós queremos ver a escada inteira, mas por hora nós só temos o primeiro degrau, e é hora de você colocar o pé nele. Sim, queremos ver a estrada inteira, mas por hora você só consegue ver de repente o lance de 1 quilômetro, ou de alguns metros à frente, você não consegue ver o quilômetro inteiro. É preciso começar a andar e começar a obedecer pequenas ordens de Deus, pequenas direções que você recebe da parte de Deus, para que então as demais instruções te alcancem. E eu me lembro que um desses dias, falando com o Espírito Santo, e foi nessa conversa com o Espírito Santo que essa ministração surgiu, que esse esboço surgiu. Conversando com o Espírito Santo, ele começou a liberar sobre a minha vida algumas palavras, e começou a me lembrar de algumas promessas. E eu imagino que você também tenha conversas com o Espírito Santo. Sim, porque ele é uma pessoa, é como diz aquele livro do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo, e que nos estimula a ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo, onde estimula nós caminharmos com ele, darmos bom dia para ele, o convidarmos para uma jornada diária e pensarmos nele todo momento, a cada segundo do nosso dia. Ele é o Paracletos, o Espírito Santo, o outro consolador que Jesus prometeu em João 14. Nessa conversa com o Espírito Santo, ele falou comigo, ele disse: olha, eu quero liberar sobre você um novo manto, eu quero liberar sobre você uma nova capa, eu quero liberar sobre você autoridade, eu quero liberar sobre você ousadia. E eu comecei a perguntar ao Espírito Santo: como isso seria possível? Como conquistar a autoridade? Como ser mais ousado, se as situações em minha volta não me permitem isso? Entenda que a consciência que nós nutrimos acerca de Deus vai definir a sua forma de agir, vai definir a sua forma de enxergar o mundo. As lentes que você utiliza vai definir a forma que você enxerga as pessoas e a forma que você enxerga tudo à sua volta. Você jamais vai ter uma definição clara do seu real poder ou da sua força até que você esteja realmente conectado ao poder dele e à força dele. Porque é nutrido da consciência de quem Deus é que você vai manifestar quem você é. Pessoas dominadas pelo pensamento do fracasso e consumidas por um espírito de derrota são pessoas que ainda não conheceram o Deus das vitórias, o campeão invicto, aquele que sempre vence no final. Ei, querido, deixa eu te lembrar uma coisa: Ele está sentado no trono. Ei, deixa eu te lembrar uma coisa: Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele tomou as chaves do inferno, Ele tem poder. A palavra fala em Mateus capítulo 28: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem autoridade para mudar realidades, Ele tem poder para liberar destinos, para mudar circunstâncias. Mas muito de nós vive uma vida tão distante e tão desalinhada com a realidade de Deus para nós. Meu Deus. Outro dia eu atendo algumas pessoas, muitas pessoas, atendendo um casal, e eles estavam ali enfrentando problemas que são problemas reais. Aliás, nesse período agora, muitas famílias foram afetadas, muitas famílias tiveram problemas reais, e nós amamos cuidar de vidas, de famílias e tratá-las. Mas a grande dificuldade que eu vejo em muitas pessoas, em muitos casamentos, em muitos relacionamentos, é que por vezes nos esquecemos do caráter de Deus, o caráter bondoso de Deus, o caráter de Deus, de que Ele cuida de nós, de que apesar das circunstâncias, apesar do cenário, apesar daquilo que está
aparente, à nossa vista, existe um quadro pintado por Deus. Eu vim aqui falar para você que existe uma imagem que Deus desenhou a seu respeito. Existe uma pintura que Deus fez a seu respeito. E talvez você não tenha acessado ainda visualmente essa pintura, você não tenha enxergado. Mas se você se colocar no lugar certo, se você parar de olhar com o olhar físico e transcender e dizer: Deus, me mostra, Senhor, eu quero acessar essa visão que o Senhor tem a meu respeito. Eu quero ver a realidade do Senhor para a minha vida. Eu tenho certeza que a sua perspectiva vai mudar. A palavra diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo andará em luz. As janelas da sua alma são os seus olhos. Se você olha para situações, e por vezes alguns olham para uma situação de uma maneira destrutiva, e aí o outro vem e olha para a mesma situação e de repente prospera, vence. No começo desse ano, me foi oportunizado adquirir um negócio. E então, o dono daquele negócio, no comecinho desse ano, queria empurrar a todo custo aquele negócio para mim. Ele não queria mais, ele estava insatisfeito, ele tinha tido prejuízo com aquele negócio. E então, eu orei acerca daquilo e disse: Deus, a tua palavra diz que onde eu coloco as mãos, prospera. A tua palavra diz que onde eu coloco os meus pés, o Senhor me dá por possessão. Então eu sei que eu posso até usar ferramentas parecidas com a que Ele usa. Eu posso até ter as mesmas pessoas que Ele tem. Eu posso até, Senhor, usar o mesmo espaço físico que Ele usa. Mas eu estou chegando nesse lugar. E onde eu chego, a realidade tem que mudar. Ei, presta atenção numa coisa aqui. Onde você chega, a realidade tem que mudar. Não interessa se pessoas fazem coisas parecidas com o que você faz, mas você carrega o Espírito da excelência, o Espírito de Deus que destaca você, que coloca você numa posição diferente. A palavra diz que nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Será que você consegue compreender isso? Meu querido, você não é simplesmente alguém que tem uma visão terrena, uma visão limitada, mas você foi levantado por Deus, colocado em regiões celestiais, que você de lá tem uma visão plena. Você consegue ter uma visão clara, uma visão mais alta. Diga assim: eu tenho uma visão mais elevada. E sabe o que aconteceu? Eu peguei aquele negócio que foi praticamente empurrado para mim, tipo, toma isso. E esse negócio, no primeiro mês que eu assumi, ele entregou um resultado pelo menos 3 vezes o valor que estava entregando anteriormente. Com as mesmas ferramentas, com a mesma equipe, na mesma geografia. E hoje, 6 meses depois, esse negócio entrega o resultado 6 vezes superior ao que ele entregava lá atrás. Sabe por quê? Porque você não é qualquer um. Diga assim: eu não sou qualquer um. Você é filho de Deus. Jesus morreu por você. Jesus entregou todo o seu sangue por você. Sabe, Ele te chamou para viver uma vida diferente. O nosso papel como filhos de Deus é mostrar às pessoas o verdadeiro caráter de Deus. Qual que é o seu papel aqui na terra? Revelar o caráter de Deus através da sua vida, o caráter bondoso de Deus através da sua vida, o caráter poderoso de Deus. Quando seu casamento prospera, você é um estandarte. Deus tem compromisso em curar você, Deus tem compromisso em promover você, Deus tem compromisso em elevar você. Sabe por quê? Porque você é uma propaganda dele aqui na terra. Olha ali o meu filho, olha ali a minha filha, olha ali, olha para ele, ele venceu, você também pode vencer. Você é uma propaganda de Deus aqui na terra. Você foi chamado para ser essa referência. E lendo um dos livros do Dennis Silk, um dos autores que muito nos influencia, ele diz o seguinte, que o uso frequente de expressões do tipo não posso, tenho que, vou tentar, é a marca de pessoas sem poder. Como? Pessoas sem poder. Quais são as expressões? Não posso, tenho que, vou tentar. São expressões que pessoas desprovidas de poder carregam.
Mas você hoje vai fazer uma reprogramação na sua linguagem em nome de Jesus. Você vai abandonar algumas expressões que não combinam mais com a sua nova versão. Você é uma nova criação em Deus. Você foi atualizado e tem coisas que não combinam mais com você. Tem expressões que não combinam mais com você. Que história é essa de não posso, irmão? Quando a Bíblia diz em Filipenses, eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que história é essa de tem o quê? A partir de hoje você vai substituir essa expressão pelo eu vou, sabe? Negócio de eu tenho que arrumar isso. Não, eu vou consertar isso, eu vou arrumar isso. Que história é essa de eu vou tentar? Você já imaginou? Eu estou aqui fazendo um casamento de um jovem casal. E de repente, na hora dos votos, aquele homem chega para a mulher e fala assim: minha querida noiva, eu estou assumindo um compromisso com você e hoje, a partir de hoje, eu vou tentar ser fiel a você. Quantas mulheres se contentariam com isso aqui? Ninguém, nenhuma mulher. Imagina se ele falasse assim: eu vou tentar ficar casado com você, eu vou tentar manter a minha aliança com você. Isso é uma expressão que representa o atestado de derrota, o atestado de que já não conseguiu. Tem gente que fica pensando na desculpa que vai dar quando der errado, quando fracassar. E essa não é uma posição de filhos de Deus, de pessoas que foram chamadas para viver uma vida extraordinária. Ei, João 10:10 diz que Jesus veio nos trazer vida e vida com abundância. Uma vida abundante, uma vida diferente. Mas tantos vivem uma vida marginal, uma vida à margem, uma vida distante. Veja a diferença de Davi ao olhar para aquele gigante, para aquele filisteu. Ele não falou assim: eu vou tentar derrubar você, gigante, eu vou tentar derrubar você, Golias. Não. Ele disse: eu vou contra você, no nome do Senhor dos exércitos, do Senhor dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Eu vou contra você. Sabe o que você tem que fazer essa semana? Você tem que olhar para esse problema aí, que parece ser muito grande. E quanto maior o problema, maior, mais a certeza de que você não vai errar o alvo em nome de Jesus. Você tem que olhar para essa dificuldade e dizer assim: eu vou contra você. Olha, preste atenção, problemas não se resolvem sozinhos. Problemas se resolvem olhando-os de frente, encarando-os. Enquanto aquele gigante desafiava o povo de Israel, o exército inteiro derretia seu coração, morria de medo. Davi então toma uma decisão: eu vou resolver esse problema. Quantos podem levantar a mão e dizer assim: eu vou resolver esse problema? Eu vou resolver esse problema. Chegou a hora de resolver esse problema em nome de Jesus. Chegou a hora de se posicionar e resolver essa questão. Um dia eu vi um bilhetinho passando nas timelines do Instagram. E o bilhetinho escrito à mão dizia assim: haverá dias bons, haverá dias maus, mas haverá Deus em todos os dias. Em todos os dias. Em todos os dias. Sabe que isso me lembrou aquele filme A Cabana? Quantos aqui assistiram esse filme? Naquele momento em que aquele protagonista está no barquinho, e aí de repente vem um movimento negro por dentro da água, simbolizando ali o maligno, e começa a balançar aquele barco, e aquele protagonista do filme começa a ficar com muito medo. Então ele se desconecta de Jesus, ele fica aterrorizado, com medo de ser engolido, com medo de morrer. E o personagem que fazia a pessoa de Jesus diz assim: ei, olha para mim, olha para mim, olha para mim. E naquele momento ele fala assim: você está imaginando um futuro sem a minha presença, e esse futuro não existe. Muitos de nós vivemos um hoje como se o amanhã não tivesse Deus. Eu vim aqui te avisar, querido, e frustrar esse pensamento seu, porque Deus está no seu amanhã. Deus está na sua próxima semana, Deus está no seu próximo mês, Deus já visitou o seu amanhã, e Ele está dizendo: filho, levanta a sua cabeça, vem para cá, porque o seu amanhã é poderoso, eu estou cuidando de você. Será que alguém pode receber essa palavra aqui nessa noite? Será que você pode aplaudir a presença de Jesus?
apóstolo Paulo disse: olha, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. A grande questão é que toda primavera é precedida por um inverno. Isso fala sobre ciclos, sobre estações que terminam e outras começam. E talvez você esteja vivendo um inverno na sua vida, uma era gelada, uma era de dificuldade, uma era seca, uma era árida. Mas Deus é contigo, na bonança Ele é contigo, na adversidade Ele é contigo, na abundância Ele é contigo, quando os recursos parecem limitados, Ele é contigo, na alegria Ele é contigo, na dor Ele é contigo, em todo momento Ele está com você. Não existe uma versão do futuro em que Deus não esteja com você, a não ser que você escolha isso e decida isso. Mas eu tenho algumas direções para passar para você nessa noite, algumas chaves importantes que eu quero compartilhar. A primeira é que eu compartilhei sobre ousadia. O Espírito Santo estava querendo me mover de forma mais ousada, e eu comecei a estudar e orar acerca disso. E o texto que nós lemos aqui, inicialmente, o apóstolo Paulo orienta Timóteo para que ele não se acovardasse, para que ele se movesse de forma ousada. E é interessante você observar a sequência lógica que Paulo utiliza para despertar Timóteo. Ele diz assim: olha, existe uma fé não fingida na sua avó Lloyd, existe uma fé na sua mãe Eunice, e essa fé também alcança você, Timóteo. Ele estava ativando Timóteo na verdadeira identidade dele, na natureza baseada na fé. O que as pessoas realmente precisam, queridos, não é que nós apontemos quem elas são no momento, mas que nós as lembremos de quem realmente elas foram feitas para ser. É importante que você lembre as pessoas quem elas foram feitas para ser. Eu gosto tanto do que diz o Charles Bowles. Ele diz que profeta não é aquele que enxerga o erro das pessoas, não é aquele que enxerga o fracasso das pessoas, não é aquele que enxerga o lixo das pessoas. Profeta de verdade é aquele que olha para as pessoas e enxerga o tesouro delas. Será que você pode olhar para o irmão que está perto de você e enxergar um tesouro dentro dele agora e declarar uma palavra sobre ele? Falar uma palavra boa acerca dele, um tesouro que ele carrega. Será que você pode liberar uma palavra de vida sobre ele? Você sabe o que acontece com você nesse momento? Eu vejo a sua natureza sendo despertada, acredite. E quando você é acordado ou despertado nessa verdadeira natureza, você passa a transcender, você passa a se mover de forma sobrenatural. Bill Johnson diz que nós sabemos que temos uma mente transformada quando o impossível se torna normal. Diga assim: o impossível é normal. O impossível é normal. Sabe o que vai acontecer essa semana com você? Você vai ter testemunhos para contar. Você vai procurar o pastor Felipe Ottoni, os líderes dessa casa, e você vai compartilhar testemunhos. Sabe por quê? Você está reposicionando a sua mente, você está sofrendo uma atualização nesse momento que vai empurrar você para outra postura, numa outra direção. E aquilo que você não tinha coragem de falar, meu irmão, você vai falar. Aquilo que você não tinha coragem de fazer, você vai fazer. Porque a sua vida passou a ser dominada pelo espírito de ousadia, pelo espírito da coragem, o espírito do poder, da moderação. Você já não é mais dominado pelo medo. Não tem nada que trave mais a nossa vida do que o medo. E Bill Johnson diz que toda palavra que foi liberada baseada no medo, ou que gera o medo, tem por trás uma raiz de mentira. Preste atenção, isso é muito importante. Se você está com medo de algo que te falaram ou amedrontaram você, acredite, por trás disso aí existe uma mentira enraizada. Eu não sei o que falaram para você que gerou medo no seu coração. Talvez algo sobre escassez nas finanças, ou algo que gerasse uma insegurança no seu relacionamento, no seu casamento, ou uma instabilidade na sua aliança societária. Eu não sei o que aconteceu, mas se gerou medo no seu coração, existe uma mentira por trás. E sabemos quem é o pai da mentira, quem é que está por trás disso. Outro dia, lá em Goiânia, eu peguei um Uber, e eu estava me movendo nesse espírito de ousadia, e eu falava assim: Deus, eu quero ser muito intencional em ser ousado.
Eu quero ser muito intencional em abençoar pessoas. Você sabe que há um poder na intencionalidade, né? Quando você se move de maneira intencional, Deus te usa de maneira extraordinária. Então, orando sobre isso, eu disse: me usa, Jesus. Eu quero ser intencional para esse motorista de Uber. Me mostra algo para que eu possa abençoá-lo, para que eu possa orar por ele. E naquele momento eu recebi uma palavra de conhecimento que não foi como essa que eu recebi agora, porque palavras de conhecimento por vezes são impressões no espírito, vem com uma palavra, ou vem com uma sensação, uma dor. Mas eu recebi uma palavra de conhecimento que falava sobre um problema de saúde dele. E eu então falei: olha, você está sofrendo, você tem algum problema nessa área? Ele falou: rapaz, eu tenho. Falei: você acredita que Deus fala com as pessoas? Aí ele respondeu assim, disse: eu acredito. Você aceitaria uma oração para receber uma cura? Aí ele respondeu assim: Ave Maria, claro, pode orar por mim. E eu então, naquele momento, quando ele parou o carro no meu destino, eu orei por ele, ministrei sobre a vida dele. Ele respondeu assim para mim: olha, eu passei o dia sob efeito de remédio e quase não consegui dirigir e trabalhar hoje, mas eu ganhei o meu dia com essa oração, porque eu sei que Deus se importa comigo. Eu não tive notícia sobre a cura daquele homem, eu não cheguei a conversar com ele novamente, mas eu sei de uma coisa, que ele recebeu a informação de que Deus se importava com ele. E sabe o que acontece? Por vezes você vai orar por alguém e ser intencional e abençoar alguém, se mover de forma ousada, e você vai livrar alguém de um suicídio, e você vai livrar alguém de cometer um erro terrível, simplesmente porque você está se movendo intencionalmente. É preciso abandonar a indiferença, é preciso abandonar essa postura do tô nem aí, porque Deus usa pessoas intencionais, pessoas corajosas, pessoas que recebem uma capa de autoridade e se movem. Deus quer levantar você nesse espírito nessa noite, espírito de ousadia. Paulo estava lembrando a Timóteo: ei, havia uma fé na sua avó Lloyd, havia uma fé na sua mãe Eunice, e há uma fé em você, Timóteo. Eu coloquei a mão sobre a sua cabeça, se mova debaixo dessa autoridade. Cadê você, homem de Deus? Cadê você, mulher de Deus? Você tem tantas palavras que Deus tem te entregado, e cadê você? Cadê o seu movimento? Cadê a sua coragem? Cadê a sua ousadia? Chegou o tempo de você manifestar os homens que Deus te fez para ser. Nós temos que ter a consciência do reino manifesto. Para sermos usados, precisamos crer que o reino de Deus flui em nós. Então, o nosso modo de operar transiciona de uma vida normal para uma vida sobrenatural. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Você está mudando de modo de vida hoje. Você está saindo do modo normal, do modo natural, para um modo sobrenatural. Deus vai usar você sobrenaturalmente, andando nas ruas, andando no Uber, conversando com pessoas, na sua família. Deus vai mover através de você. É hora de seguir em frente. Ah, mas eu não tenho todas as respostas às minhas perguntas. E daí? Siga em frente. Siga em frente. É hora de parar de ficar naquele samba de uma nota só. Ó vida, ó céu, por que comigo? Ó. Para de perguntar o porquê e comece a dizer: Deus, mesmo sem entender, eu sigo em frente. Quantos vão seguir em frente a partir de hoje em nome de Jesus? É hora de seguir em frente, irmão. É hora de seguir em frente. É hora de abandonar as desculpas. Porque quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada nessa vida. É hora de abandonar essas muletas que te prendem, que estão segurando você, que estão impedindo você de voar. A sua natureza, meu irmão, é voar. Eu acredito nisso. Essa dor, essa adversidade que causaram em você, vão cooperar para o seu bem em nome de Jesus. Está deixando você mais forte, porque Ele é contigo. Vamos para cima em nome de Jesus. Quantos aqui vão para cima em nome de Jesus? Quantos aqui vão se mover de forma ousada? Eu
estou vendo um exército que vai se mover de forma ousada a partir de hoje. Pessoas que decidiram romper com a mediocridade. Você está rompendo com a mediocridade a partir de hoje. Deus está empurrando você para uma nova realidade, completamente diferente. E eu quero falar agora sobre a construção de uma autoridade. Eu falei de ousadia, eu quero falar sobre autoridade. E com isso eu estou quase terminando, Alphaville. Vocês estão aprendendo. Aleluia. Mas eu quero falar sobre essa construção de autoridade. O Espírito Santo me falou sobre isso. Como construir uma autoridade? Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Muita atenção. O Espírito Santo falou comigo assim: os meus filhos constroem uma autoridade quando eles vencem. Eu vou repetir. Os meus filhos constroem uma autoridade quando eles vencem. Quando você vence a sua dor, você constrói uma autoridade sobre a dor. Veja que a primeira vez que um vírus alcança o seu corpo sofre um pouco para combatê-lo. E talvez precise de reforço de anticorpos para isso. Mas você vence aquele vírus. E da segunda vez que ele vem contra você, ele já não tem mais toda aquela força, porque o seu corpo está preparado para aquilo. Ele já criou anticorpos e ele vai vencer aquele vírus. Eu quero dizer para você que você vai vencer essa dor, vai vencer essa dificuldade, porque você vai ficar mais forte, mais resistente, mais preparado. Quando vier contra você de novo, irmão, vai ser nada. Vai ser nada em nome de Jesus. Deixa eu falar algo para você aqui. Tem muita gente preocupada. Ah, mas eu dei ruim num relacionamento, eu jamais vou me relacionar de novo. Mentira! Você vai ser curado no relacionamento, você vai se relacionar de novo. E quando esse medo bater na sua porta, você vai dizer: você não tem mais autoridade na minha vida, porque eu venci. E quando você vence, você recebe autoridade. Como eu creio nisso? Para novas batalhas, nós precisamos nos apropriar de novas armas. Para enfrentar um oponente maior, com um estilo de luta diferente, a gente precisa de um treinamento diferente. O apóstolo Paulo disse assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você tem armas certas, você tem as armas espirituais, você tem o jejum, você tem a oração. E talvez você tenha que sair daqui hoje decidido a jejuar em família, conclamar um jejum na sua casa e dizer assim: vamos jejuar, vamos orar, porque essa realidade vai mudar. Nós não aceitamos isso. Vamos transformar. Nós não somos aqueles, queridos, que simplesmente aceitamos passivamente as circunstâncias, mas nós podemos transformar as circunstâncias. Você não foi feito, olha, quando o apóstolo Paulo falou assim: não vos conformeis. O que é se conformar? É se amoldar, se encaixotar, se permitir definir. Não. Deus não te chamou para esse tipo de vida, mas você foi chamado para se expandir. Você foi chamado para crescer, para quebrar aquilo que tenta limitar você. É como Jabes orou: Senhor, aumenta as minhas tendas, aumenta o meu território, alarga as minhas tendas, Senhor. Eu vejo acontecer com você hoje um alargamento de tendas, uma expansão na sua mente, uma expansão nos seus relacionamentos, uma expansão em você. Deus está elevando você. E aquilo que te detinha não pode deter mais você. É como Davi, veja, mais uma vez usando o exemplo dele, em 1 Samuel, no capítulo 17, verso 37, ele diz assim: ó, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e ele livrará da mão deste filisteu. Ele estava dizendo: eu fui provado com leões, eu fui provado com o urso, eu posso ir contra esse filisteu. Meu querido, meu amado, todas as coisas aconteceram porque elas vão cooperar para o seu bem. Tudo isso te aconteceu porque vai cooperar para o seu bem. Foi uma vacina, tudo isso foi uma vacina que você recebeu. Tudo isso foram anticorpos que vieram ao seu corpo para garantir que você alcançasse o seu propósito e o seu destino. Veja a história de José. Os irmãos dele jogam ele num poço, pensando que ali o propósito de José seria eliminado, seria estancado. Depois ele é vendido para uma caravana ismaelita e chega como escravo no Egito. Mas a visão que ele tinha não era de ser vendido, não era de ser escravo, não era de passar por aquela dificuldade toda. A visão dele
era de elevação. A visão dele, que Deus tinha dado para ele, era uma visão de que ele seria exaltado, de que ele seria levantado sobre os seus irmãos. Mas a situação atual revelava o oposto. Aquele movimento de tentar apagar o propósito na vida de José só empurrou José para o destino dele. Deixa eu te falar uma coisa: aquilo que fizeram contra você, para tentar impedir aquilo que Deus já falou a seu respeito, está empurrando você para o seu destino, está empurrando você para o seu propósito, está levando você para a realidade que Deus falou a seu respeito. Será que você pode celebrar a Deus por essa palavra nessa noite? Fique em pé, eu quero orar com você hoje. Eu quero orar com você. Um manto de ousadia, um manto de autoridade foi colocado. Quando eu ministrei essa palavra, uma pessoa me procurou no final do culto, e ela falou: posso orar junto com você? Eu falei: claro, vamos orar. E ela pegou uma caneta e disse assim: olha, eu estava numa mesa com algumas autoridades do Brasil, governadores, senadores, e todos assinaram documentos com essa caneta aqui. Eu quero orar com você. Segura essa caneta. Isso é um ato profético. Eu quero orar com você acerca de autoridade e de ousadia. Essa caneta que foi usada por autoridades está liberando sobre a sua vida um novo manto de autoridade. Enquanto aquela pessoa orava, eu senti literalmente uma capa de autoridade sendo colocada nas minhas costas. Feche teus olhos agora. Existe uma capa sendo colocada sobre você agora. E não é mais uma capa de dor. Não é uma capa que representa luto. Não é uma capa que representa tristeza. Não é uma capa que aponta para a morte ou para a destruição. Mas é uma capa de autoridade. Anjos estão posicionados, liberando capas nessa noite. Capas de autoridade sobre a sua vida. E alguns são comissionados hoje para abrir novos negócios. Autoridade. E alguns são comissionados hoje para ministérios. Autoridade. E alguns são levantados por Deus para terem famílias fortes e poderosas. Autoridade. Alguns são levantados por Deus para serem prósperos e avançarem financeiramente. A autoridade Deus está dando para você. Há uma autoridade liberada aqui nesse lugar. Capas de autoridade liberadas sobre você agora. Perceba no seu espírito hoje um toque profundo no seu interior. Uma realidade está mudando. Agora. Eu quero convidar aqui à frente rapidamente aquelas pessoas que se viam tão inferiores, tão pequenas, mas que sabem que carregam a grandeza dentro de si. Eu quero orar por você. Venha rápido aqui à frente. Nós queremos liberar o seu futuro, liberar o seu destino. Deus tem uma grandeza para liberar sobre você. Deus tem algo para fazer sobre a sua vida que talvez você não tenha a dimensão do que é. É algo tão grande, algo tão poderoso. Enquanto você vem aqui, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Se lance diante dele nessa noite, levante as suas mãos. Permita-se ser tocado agora. Permita-se ser envolvido agora por essa presença. Permita-se agora ser tomado pelo Espírito Santo. Permita-se agora a liberação de dons acontecendo. Dons, diversidade de dons sendo liberados nesse momento sobre você. Agora há um toque profundo no seu espírito. Algo que Deus está fazendo. Não é algo que o homem possa fazer, mas é algo que o Espírito está fazendo sobre você agora. Há algo sobrenatural em curso. E a sua mente agora começa a fluir de forma conectada à mente de Deus. Porque como diz a palavra, eu é que sei que pensamentos que tenham a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro, para vos dar uma esperança. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Comece agora a ser inundado pelos pensamentos de Deus. Deus, eu quero abençoar essas vidas que estão aqui. Pessoas que são ousadas, intrépidas, pessoas que foram chamadas por ti,
Pessoas que receberam um chamado, que receberam uma vocação, que receberam, Deus, um despertamento nessa noite. Nós clamamos agora, vem com uma unção, vem com uma capa nova, vem, Senhor, com um batismo novo sobre eles agora, em nome de Jesus. Ei, medo, você não pode mais dominá-los, cai agora em nome de Jesus. Esses pensamentos destrutivos, esses pensamentos de vítima, não podem mais dominar você. Porque você agora é cheio de ousadia. Deus te dá espírito de ousadia. Deus te dá espírito de ousadia, de intrepidez. E você talvez que não fala em línguas há tanto tempo, comece agora a falar em línguas. Comece agora a ser renovado. Receba agora um novo batismo. Receba uma atualização agora no seu espírito. Eu vejo pessoas sendo atualizadas espiritualmente. Eu vejo agora um derramar de Deus sobre tantas vidas. Nós concordamos, Senhor, com essa nova estação na vida deles.